Pessoal, pois bem, pessoal, esse aqui é um material esclarecendo aquilo que vai cair na nossa NP1, tá? Em termos de material para estudar para a prova. A prova é uma prova bem curta, de 8 questões. Terão duas questões valendo 2 pontos cada, para justamente nós efetivarmos aí 10 pontos a prova. Tem uma questão valendo um ponto do FADES de Notícias. E aí eu vou utilizar aqui o FADES de Notícias 2018.1, seria o número 5, que fala do Estado não protegendo a vida dos que lutam pelos direitos humanos. Então vai cair uma questãozinha baseado no número 5 do FADES de Notícias desse ano. Além disso, acho que uma ou duas questões relacionadas ao estudo de tempos e métodos. Importante aqui dar uma lida desde a concepção histórica relacionada à análise de tempos e movimentos, desde da perspectiva de Taylor até a abordagem de Foyle. Então é importante dar uma analisada aqui no contexto histórico também, para poder entender um pouquinho aquilo que pode ser utilizado em prova. E aí eu cito aqui um livro de referência muito importante, ele está até no Moodle e está na aba livros, e se não me engano ele é o último livro daquela lista que eu coloquei lá. E aí você basta estudar até as páginas 104, lógico, não precisa ler o livro todo em si, mas se você estudar pelas notas de aula e por esse livro, você com certeza conseguirá uma nota muito boa. Tá? Então, sobre toda a metodologia relacionada a estudo de tempos e métodos, você consegue pelo nosso material e também consegue estudar por esse livro aqui, que é o último livro que tem lá na aba livros, lá no Moodle. Além do ETM, nós temos o trabalho padrão, né, relacionado à padronização. E aí, também o nosso material, as nossas notas de aula e também esse livro amarelo que eu acabei de mostrar, também é muito importante nessa padronização aqui. Como você analisar um processo e identificar o que deve ser padronizado numa melhoria, numa eficiência, numa montagem, num processo. Lógico, estamos falando de trabalho padrão, entra aqui o contexto do tempo padrão, e aí vem o nosso tempo normal, tempo cronometrado, que é o tempo medido, é, tempo, o ritmo no caso, tem a fadiga com a tolerância, e aí nosso tempo padrão. Tá? Então você estudando aqui todos os passos, como é que flui toda a análise até chegar no tempo padrão, é interessante você estudar para a prova. Além do tempo padrão, logicamente tem um item bastante perspicaz e faz sentido nós darmos ênfase, que seria na tolerância, nas fadigas como um todo. É importante estudar a tolerância, que certamente irá cair na prova. Não lembro se será só apenas uma ou duas questões. E para finalizar, o diagrama de processo. Perceba que nós temos um ciclo, nós temos uma etapa de montagem e nós desmembramos esse ciclo, essa montagem, em diversos elementos. E esses elementos nós podemos entender dentro do diagrama de processo como partes a serem analisadas individualmente. Cada elemento tem uma característica. Por vezes pode ser considerado transporte, o elemento pode ser estado de espera, pode ser um elemento de operação, onde eu vou realmente agregar valor. Né? Então, o diagrama de processo vai auxiliar a compreender melhor como é que estão distribuídos os elementos dentro do contexto do ciclo de montagem. Ok? Então, esse é o material que vai cair na prova, são os assuntos que serão cobrados em prova. Então, estudem, que com certeza conseguirão tirar uma nota bastante relevante. Ok? Um abraço. Pois bem, nós temos aqui uma questão bastante interessante relacionada à fadiga e fator de tolerância também relacionado à fadiga. Vamos aqui para o nosso enunciado. Olha só, um atendente de um sistema telefônico bancário, desculpa, vou botar aqui rapidinho, pronto.
Essa atendente trabalha 6 horas por dia em regime contínuo, ou seja, não há aquela parada de descanso para o almoço. E conta com 20 minutos de folga para necessidades pessoais, tomar água e o banheiro, 20 minutos de folga para fadiga, né? E mais, em média, 5 minutos ao dia por conta de tolerância para espera por eventuais problemas psíquicos decorrentes de atendimentos críticos. Pois bem, as suas folgas totalizam 45 minutos. Vamos lá. Que corresponde a 12,5% de sua jornada total. Determine o fator de tolerância dessa atividade. E aí, se você tem aqui, por exemplo, destacando que a sua folga corresponde a 12,5% de sua jornada total, eu estou tratando aqui em forma de percentual e pode ser traduzido numa forma de fração. Olha só, a fórmula do fator de tolerância ela é tratada da seguinte forma: é igual a 1 sobre 1 menos o P, onde esse P é justamente a minha folga, essa minha tolerância em termos de fração. E aí, traduzindo esse P aqui, teremos 1 sobre 1 menos o nosso P, nossa folga em fração, ou seja, seria 0,12, né, 5, 0,125. Pois bem, então 1 fica 1 menos 0,125 dá 0,875. Resumindo, o fator de tolerância aqui é de 1,143. Mas também tem uma outra forma de calcular o fator de tolerância. Quando você utiliza a jornada de trabalho e a jornada útil. Olha só, o meu fator de tolerância também pode ser dado pela jornada de trabalho. Ou seja, esse 1 aqui é unitário, seria minha jornada total. Jornada total dividido pela jornada total, mais uma vez, jornada total, menos a minha folga, menos a minha folga. E aí, ó, quem é a jornada total? É 360 minutos, que nada mais é, ó, 6 horas, 6 horas vezes 60 minutos, dá 360 minutos, que é esse 360 aqui. Por que eu estou passando para minutos? Porque a minha folga aqui é em minutos, então fica tudo mais fácil trabalhar em minutos. Repetindo, jornada total dá 360, menos a folga. Quanto é a folga? 45 minutos. E aí fica 360 sobre 315, que você faz essa subtração. E aí 360 sobre 315 vai dar mais uma vez 1,143. Então, esse é o meu fator de tolerância, FT, fator de tolerância, muito útil para encontrar o tempo padrão das operações. Então, esse é um exemplo bastante bacana, ok? Um abraço. Pessoal, esse aqui é um material relacionado a aquilo que de fato vai cair na nossa provinha da NP1, tá? Então, o assunto que vai cair na nossa prova foi já passado em sala de aula e certamente será explorado da melhor maneira possível na NP1. E aí, são basicamente 8 questõezinhas bem básicas, mas vão ajudar bastante, tá? É uma prova rápida, tem uma questão, se não me engano, vale 2 pontos sobre desdobramento da qualidade, que é FD. Tem lá no Moodle, na aba Livros, tem uma apostila justamente sobre QFD. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha, é bastante salutar. Outra parte que será também bastante útil na prova é a análise, a interpretação do próprio processo de desenvolvimento do produto. E aí, cabe aqui estudar, se dedicar um pouco mais na leitura, no conhecimento das aplicações, dos conceitos, aplicação, conceito, uso, interesse,
desdobramentos, fases. Então, você estuda o nosso material praticamente tudo. Todo o material que eu apliquei, desde a visão inicial do PDP, e aí vai cair também nessa prova o projeto informacional, também bastante útil. É uma provazinha fácil, mas eu não vejo dificuldade em termos de material. Pode estudar pelo material da nossa aula, fácil, que dá para fazer uma excelente prova, tá? É só tomar cuidado que do PDP eu quero que você saiba bastante coisa. Aplicação, conceito, uso, boas práticas, a evolução do processo em si. Então, pega muita coisa na nossa disciplina de gestão de projetos, mas o PDP tem algumas peculiaridades que acabam caindo muito aqui no projeto informacional. Então, por isso vocês devem olhar o nosso material. É, Também vai cair uma questão do FADES Notícias, seria o número 5 que fala do Estado não protege a vida dos que lutam pelos direitos humanos. E eu também incluí uma questão do ENAD, pegando aqui também o gancho do PDP. Acho que foi do ENAD 2014, se não me engano, tá? Então, é uma prova relativamente muito boa, um conteúdo muito bacana e são 8 questões. Você lendo o material direitinho faz uma excelente prova. Um abraço.